know you love me. I know you care. Never. And I'll be there. Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai escrever a conclusão da nossa redação. Se tu ainda não assistiu ao resto dos vídeos, dá uma olhada na playlist pra não ficar perdido, tá bom? Então, gente, com muita coisa em redação, eu só quero uma preferência pessoal, mas eu gostava de deixar um bom espaço pra fazer minha conclusão, porque só assim eu sentia que eu conseguia detalhar o suficiente. Só quando eu digo que é pessoal é porque é mesmo. Tem gente que faz com bem menos e consegue. Então o ideal é ir testando e ver o que é o ideal pra ti. É claro, e surpreendendo 0 pessoas, que mais uma vez eu vou dar uma olhada no projeto de texto pra saber o que eu vou escrever aqui. Tu pode ir pensando nas soluções enquanto tu escreve, eu certamente já fiz isso, mas não é muito recomendável se tu tá assim naquele Enem, que a tua vida tá na Eu corda. fiquei nervoso só de pensar. Então, de novo, testa as duas coisas em simulados, enfim, não no Enem pra valer e ver o que fica melhor pra ti. Também não tem regra pra como começar a tua conclusão, mas eu sempre gostava de fazer alguma correlação com a introdução pra deixar bem claro pro corretor que tudo ali foi pensado, que nada ali é por acaso, entendeu? Então tudo que eu abri, eu fechei, fechei com chave de ouro, nenhuma ponta solta, sacou? Vocês lembram da redação do Enem 2016 que eu mostrei nesse vídeo aqui? Na verdade eu mostrei a introdução. Eu tinha apontado o problema como inicial, fazendo uma referência à primeira lei de Newton. E aí, na conclusão, eu fiz assim. Conforme diz Newton, um corpo tende a permanecer em seu estado até que uma força atue sobre ele. Desse modo, a aplicação de força suficiente contra o percurso da intolerância religiosa no Brasil é imprescindível e é um caminho para combatê-lo. Para isso, é recomendável que... Não, comecei minha proposta aí. Entenderam? Então, foi bem sutil que eu coloquei na introdução. O problema é inercial, foi uma palavra, mas deixei a referência lá e no final retomei e aí é isso, entendeu? Ela faz a referência Pensei dela. adiante. Obrigada. Mas, João já falou em outro vídeo dessa série, vocês devem lembrar, que quando vocês forem escolher alguma referência, escolham filosofia, sociologia, uma coisa mais assim, né? Porque essa é legal, tipo, é maneirinha, mas não me ajuda na argumentação. Repertório pertinente. Eu adorava isso porque encaixava com tudo, mas enfim, não ajuda. Quanto eu tirei nessa redação? Eu tirei 960. Tu lembra? Por quê? Porque tu faz vídeo disso. Tu tirou 980 no segundo ano, 960 no outro e 920 agora. Descobrimos aqui o meu fã, gente. Ai. Enfim, é um jogo de palavras que eu não sei se impressiona de verdade algum corretor, mas eu sempre achei muito legal, agregou valor na minha cabeça, então fica aí a ideia se tu quiser replicar. Então, eu vou fazer a mesma coisa com a redação que a gente tá fazendo aqui. Pra começar, tem várias possibilidades de combinações de palavras pra tu usar. É só usar a criatividade, mas eu vou te dar alguns exemplos. Tendo em vista os fatos elencados, em face dos problemas supracitados, diante de tais problemáticas, considerando os pontos acima arrolados, perante o discutido, à vista dos fatores apresentados, enfim, dá pra ir ao infinito e além, é tudo a mesma coisa. Tu já entendeu a ideia, né? Mas, mais uma vez, não é obrigatório fazer desse jeito. Vamos agora para a conclusão da minha redação do Enem 2019. Tendo em vista os fatos elencados, já usando uma das expressões que eu dei anteriormente, tudo igual, o sucesso terapêutico é alcançado com abordagens não puramente sintomáticas, mas que visam a doença de base. Aí eu já retomei o que eu tinha falado na introdução, que eu fiz aquela analogia com uma doença, uma anamnese, enfim, falei que o problema da falta de acesso ao cinema no Brasil é um sintoma, um sinal de uma coisa muito maior. Então eu tô falando que pra gente tratar isso, a gente não pode tratar só o sintoma, só a falta de acesso, tipo, deixa todo mundo ir pro cinema, não. Tem que tratar problema de base, entendeu? Destarte, é imperioso que a máquina governamental federal, aliada às regionais, combata a corrupção, democratizando a educação de qualidade via investimentos financeiros e humanos na área. Para isso, a construção de escolas públicas e o incentivo aos docentes são efetivos. Então, vocês lembram que no projeto de texto eu tinha apontado a corrupção e a defasagem educacional como problemas, fatores para esse problema? Então aqui eu tô dando a solução das duas coisas aliadas. Eu tô dizendo que o governo, tanto o federal como, enfim, os regionais, juntos podem combater a corrupção fazendo escolas. Por quê? Se eles combatem a corrupção, eles vão ter dinheiro para construir as escolas. E se eles constroem as escolas, todo mundo vai poder se qualificar da mesma maneira e vão poder se qualificar para votar também, quebrando com o ciclo da corrupção por meio dos eleitores. Fez sentido? O que tu falou agora, o que tu escreveu. O que eu falei agora. Fez sentido. Eu acho que talvez tu não conseguiu explicar tudo o que tu queria. Não, eu também acho, ficou confuso. Tanto que eu fui lendo agora e eu tentei deduzir o que eu quis dizer. Não deixei claro em que ponto eu tava tocando. Essa é a importância do projeto de texto, tu definir bem teus argumentos, porque além de tu
direcionar o que tu vai defender, também fica mais fácil de tu direcionar o que tu vai resolver. Ou seja, na verdade, gente, quando eu chamei João, foi assim, pra ter o contraste entre o que você faz e o que você não deve fazer, entendeu? Vamos continuar. Ademais, já usando aqui uma coesão de adição para adicionar uma nova ideia. Não só a população, como também a esfera judicial, devem exercer fiscalização ativa e intensa sobre os governantes em posse, por meio de noticiários, portais de transparência e investigações policiais, a fim de extinguir práticas ilícitas do poder. Nossa, eu falei da mesma coisa de novo. Foi isso mesmo. Mas eu tirei 200 na competência 5. Viram como dá pra tirar 200 sem fazer uma coisa assim? Deu certo. Isso aqui não deve acontecer, entendeu? Eu tô lendo, tô tentando entender, sendo que fui eu que escrevi. Pelo amor de Deus. Eu tô falando que a população também deve exercer essa fiscalização, entendeu? Então, tipo, primeiro eu falei que o governo deveria criar as escolas, não sei o quê, pra diminuir as defasagens, problemas na economia. Agora eu tô voltando pro combate à corrupção, porque eu não sei, mas com outros agentes falando que a população deve fazer isso e também a esfera judicial. Só que a esfera judicial ela estava inclusa. Deveria estar na parte do governo, porque o governo subsidia a esfera judicial. Uma esfera judicial, o que eu quero dizer, são os policiais, entendeu? A galera que trabalha na justiça. Então é isso, assim, tô falando que a gente tem que ficar atento. A polícia tem que investigar a galera, os políticos, assim, quando for necessário, né? Tipo, não pode passar pano. A gente tem que estar sempre olhando os portais de transparência, coisas assim, porque na prática, assim, que é a democracia, né? A gente elege, a gente fiscaliza, senão não dá certo. Assim, com uma população mais preparada e consciente para votar e com a impunidade remediada, certamente haverá condições estruturais e financeiras para o acesso democrático ao cinema. Vocês viram um jogo de palavras com remediado? Ai, meu Deus. Palmas, pelo menos em uma coisa eu acertei. No começo e no final. Eu fechei e falei o que eu quis dizer. Então eu tava falando que a população ficaria mais preparada para poder votar e que a impunidade seria remediada. Basicamente foi disso que eu falei na conclusão. No desenvolvimento eu apresentei fatores econômicos pro problema. Aí falei que tinha desemprego e defasagem educacional. Mas aí eu não resolvi o desemprego. Eu não dei uma solução pro desemprego. E isso é um problema. Eu não sei como eu tirei 200. Tipo, você pode não resolver todos os problemas que você apresenta? Parece que de 2017 pra cá tu precisa ter só uma intervenção completa. E que tem a ver com o tema. Então, basicamente, foi por isso que tu deve ter ganhado 200. Graças a Deus. Eu acho que o ideal é, tipo assim, tu fazer uma completa maior e fazer outra secundária também, só pra ter uma coerência entre o que tu escreveu antes e o que tu tá resumindo agora. Mas não necessariamente precisa ser algo bem elaborado como a primeira que tu vai apresentar, que é realmente o que vai fazer tu pontuar 200. Aliás, outra coisa que vocês devem ter reparado é que a conclusão é cheia de mini expressões que são próprias da conclusão, são coesões conclusivas, eu diria. Elas podem ser até importantes para tu colocar antes de cada proposta de intervenção, enfatizando a importância delas. Tipo, é imperioso que, é mister que, faz-se necessário que, é de suma importância que... É imprescindível que... Mais uma vez uma questão de pensar em sinônimos, né? Tipo, jogar com as palavras e é tudo a mesma coisa. Então, agora a gente vai pra parte da análise mais técnica da minha conclusão e vai ver se ela tem todos os pontos que precisa ter, como o João acabou de ensinar pra vocês. Então vamos fazer uma análise rapidamente a respeito da estrutura dessa conclusão, começando pela primeira intervenção. A gente tem a máquina governamental federal aliada às regionais como um agente composto. Justamente porque essa parte aliada às regionais dá uma ideia de parceria. Por isso a gente tem dois agentes aí. Além disso, a gente tem combate à corrupção como ação interventiva, justamente aquilo que vai ser proposto como intervenção. Em seguida, a gente tem essa oração reduzida de gerúndio, democratizando a educação de qualidade. Como efeito, vale lembrar que é justamente indicado no manual de correção para os corretores que essas orações reduzidas de gerúndio têm uma atenção maior, justamente porque elas podem ocupar tanto a questão do meio modo como do efeito. Nesse caso aqui foi o efeito. Justamente porque, a partir do combate à corrupção, se espera democratizar a educação de qualidade. Em seguida, a gente tem via investimentos financeiros e humanos na área e também a questão da construção de escolas públicas e o incentivo aos docentes como um meio modo, ou seja, a partir de investimentos, a partir da construção de escolas públicas, a gente vai possibilitar que a ação seja efetivada, ou seja, a partir disso a gente vai poder garantir o combate à corrupção. Então, no caso dessa primeira intervenção, a gente tem a presença de 4 elementos: agente, ação interventiva, efeito e meio modo. Não tem a presença do detalhamento. Então a gente vai precisar analisar a próxima para ver se tem a presença dos 5 elementos. Nessa segunda intervenção, a gente tem a presença novamente de um agente composto, não só a população, como também a esfera judicial. Em seguida, a gente tem a presença da ação interventiva. Devem exercer fiscalização ativa e intensa sobre os governantes em posse.
Além disso, a gente tem a presença de um meio-modo, por meio de noticiários, portais de transparência e investigações policiais. À frente, a gente tem um efeito, a fim de extinguir práticas ilícitas do poder. Além disso, logo em seguida, a gente tem a presença de um novo efeito. Só que esse efeito ele está relacionado com o anterior. Então, nesse caso, esse efeito do efeito serve como detalhamento, ou seja, justamente essa parte que diz: haverá condições estruturais e financeiras para o acesso democrático ao cinema, justamente possibilitado a partir do efeito anterior, que seria justamente extinguir as práticas ilícitas do poder. Então, aqui, nessa intervenção, a gente tem a presença dos 5 elementos, o que justifica a nota 200 nessa competência. A competência é 5. Então, agora indo para a minha conclusão, dando prosseguimento ao meu texto, uma coisa que é importante pontuar, como eu tinha falado antes, eu acho importante sim trazer 2 intervenções para dar uma questão de coerência entre o que tu escreveu e o que tu está resolvendo agora. Então vocês vão perceber isso, eu vou ter uma intervenção completa e outra não tão completa. Mas as 2 estão lá. Lembrando que a minha tese foi a questão locacional dos cinemas e a desigualdade social, nessa ordem. Eu coloquei nos argumentos, nessa ordem eu vou resolver também. Portanto, no intuito de mitigar o imbróglio, faz-se necessária a ação do governo federal, por meio de uma parceria com o Ministério da Cultura, em investir 5% do PIB na construção de cinemas independentes e de baixo custo, em zonas periféricas, a fim de garantir o convívio da população dessas áreas com esse meio. Haja vista a necessidade de cumprimento do princípio da isonomia. Então, o que eu fiz aqui? Para resolver a questão da concentração locacional em zonas apenas urbanas e longe das pessoas que estão à margem da sociedade, eu falei que o governo deveria investir na criação de cinemas independentes, no caso de baixo custo, e também nas regiões periféricas, justamente para garantir o acesso a essas pessoas, não somente locacional, mas também financeiro. Olha aí, no fundo, a gente falou da mesma coisa. De forma diferente, né? E aí eu finalizo com o quê? Dizendo que há uma necessidade de cumprimento do princípio da isonomia, que é algo que eu falei anteriormente. Então estou fechando a ideia aqui com algo que eu estou retomando. Agora vem a intervenção que não tem todos os elementos, mas que existe na minha conclusão, que eu estou fazendo referência ao meu segundo argumento, segundo parágrafo de desenvolvimento. Ademais, é dever do Estado dirimir a desigualdade social e amparar os populares em estado de vulnerabilidade socioeconômica, mediante a criação de programas de auxílio monetário e de empregos em caráter de urgência. Então aqui, o que foi que eu fiz? Eu trouxe de novo a figura do Estado, só que agora com outro nome. Antes eu falei governo federal, agora eu trato como Estado. Basicamente é o mesmo agente. Mas o que foi que eu disse? Que é dever do Estado garantir as condições monetárias das pessoas para que elas possam ter acesso ao lazer, seja ele qual for. E isso vai ser possibilitado através da criação de empregos em caráter de urgência, que eu não expliquei como vai ser, mas tem que ter emprego, e também com a criação de programas de auxílio monetário. Eu quis fazer referência a programas como Bolsa Família, etc. E agora vem o fechamento da minha ideia. Por fim, será possível, assim como na Roma Antiga, a celebração do desenvolvimento da sociedade brasileira, a partir da democratização do acesso a espaços fulcrais, tais como o cinema. Fulcrais? Desculpa, vai. Então aqui o que eu fiz? Referência à contextualização que eu utilizei na introdução. Lembra que eu falei sobre Roma Antiga estar vivendo o ápice do seu desenvolvimento graças à questão expansionista do seu território? Então, pois é, relacionei também isso à questão do entretenimento no Coliseu. Então eu juntei essa ideia e disse que o Brasil também poderia viver a celebração do seu desenvolvimento a partir do momento que fosse democratizado o acesso a espaços fulcrais, que na verdade significa espaços importantes, essenciais, etc., como o cinema. Ou seja, eu peguei a ideia da introdução, fechei e trouxe uma perspectiva para o futuro. E é isso. Eu sei que vocês estão batendo palma. Como é que é aquela expressão? É tipo, eu tô digitando com os pés, porque com as mãos eu tô batendo palma. É isso! É isso? Uhum. Eu tô digitando com as mãos porque o pé eu tô batendo palma. Então, gente, esse foi o final não só do vídeo sobre conclusão, mas também da nossa série. Eu espero do fundo do coração que vocês possam ter aprendido alguma coisa, que a gente possa ter passado isso da melhor maneira possível. Isso daqui foi basicamente um apanhado do que a gente aplicou, aprendeu durante essa caminhada de vestibular e que deu certo pra gente. Se eu pudesse resumir tudo em só uma dica, escreva. Não tem como você se conhecer como escritor sem escrever. A gente falou desde o começo que a gente não tinha como cobrir essa parte da redação de vocês, enfim, mas que ela, feliz ou infelizmente, é a mais importante. Então, por favor, depois de terem assistido essa série maravilhosa, vou deixar parte, corram pra fazer o máximo de redações possíveis. Eu fazia uma por semana, tu fazia quantas? De 1 a 2. E é assim que vocês conseguem fazer mais rápido, fazer melhor. Eu tô muito feliz que essa ideia finalmente saiu do papel. Mais uma vez, obrigada por estar participando aqui.
abrilhantou o projeto. Deixem o feedback de vocês, compartilhem com os amigos de vocês, com quem estiver precisando, mesmo com quem não tiver. Isso aqui exigiu muito tempo, muito esforço, a gente roteirizou tudo. Foram dias escrevendo, dias gravando e ainda vão vir dias editando. Não aguento mais. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo. Tchau! I'm savage. Flash, Doji. Eu não sei fazer isso. Nem eu.